minha fala terapêutica de hoje é um convite à reflexão sobre os traços insuportáveis de machismo que, apesar de toda a atualização da cultura contemporânea, continuam arruinando as relações amorosas heteronormativas. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o New Me. Se existe uma coisa sobre a qual não tenho nenhuma dúvida, é que vivemos hoje o tempo de um novo feminino. O pensamento da mulher não tem mais nenhuma semelhança com o jeito de estar no mundo das mulheres do passado, de qualquer passado. Uma mulher que não percebe essa mudança está defasada e vai ter muita dificuldade para sobreviver socialmente. E o homem que não estiver atualizando suas estruturas de pensamento é um forte candidato a um futuro de solidão absoluta. O feminismo, finalmente, é uma realidade. Digo finalmente porque, apesar de estarmos no que muitos teóricos consideram a quarta onda de um dos movimentos sociais mais respeitados no mundo, o feminismo, só agora eu vejo as pautas feministas se entranharem no nosso cotidiano e gerarem mudanças reais de paradigmas da nossa vida pessoal e, muito principalmente, nos relacionamentos amorosos de homem e mulher. O feminismo é uma realidade e seus conceitos desconfortáveis estão afetando a família, a escola, a sociedade, a igreja, os vínculos e todas as instituições. Quando eu estava pensando nessa fala terapêutica, eu troquei uma ideia com meu marido, perguntando se ele achava que esse tema despertaria interesse nas pessoas. Então ele me fez uma pergunta essencial. Será que as pessoas sabem o que é feminismo? Eu achei boa demais essa pergunta. Então vou definir feminismo aqui como uma ideia simples, a de que mulheres não são inferiores aos homens em nenhum aspecto e em nenhuma instância sociocultural. Isso parece elementar e banal como premissa, mas não é. O conceito de que o feminino existe para servir, seduzir ou cuidar do masculino está arraigado de tal forma no imaginário coletivo que nem percebemos o quanto continuamos, todos e todas, prestando serviço à manutenção da hegemonia do macho. Todos os dias, sem exceção, eu entro em contato, na clínica de casais, com muitas insatisfações relacionais ligadas, direta ou indiretamente, à má compreensão das novas funcionalidades de gênero nos vínculos. Isso tem me feito pensar muito e atuar bastante na atualização desses modelos, tanto nos homens quanto nas mulheres, e tenho convicção de que não existe mais, na cultura, um caminho social longe das concepções do feminismo. Simplesmente não há. As mudanças são conceituais e todos e todas precisamos fazer as aquisições que elas nos sugerem para atualizar nossas posturas diante da vida, sob pena de não sabermos mais pertencer ao grupo social. Eu vejo 3 instâncias onde essas mudanças precisam ser assimiladas para que a nossa forma de estar no mundo se atualize. A instância da funcionalidade do grande grupo social, a instância do pensamento masculino e a instância do pensamento feminino. Eu vou discorrer um pouco sobre atitudes e posturas que eu percebo como elementos culturais que prestam serviço à manutenção do machismo em cada uma dessas instâncias. No grupo social, na sociedade como um todo, nosso jeito de funcionar como sociedade está impregnado de ritos patriarcais que atualmente já me incomodam bastante porque são incoerentes. Vocês querem ver uma das coisas mais patriarcais que eu vejo atualmente?
um rito de casamento. Isso não é um julgamento, certo? É apenas a detecção do quanto a sociedade assimila novos conceitos, mas os ritos continuam dando profunda e constante consistência ao patriarcado. Num projeto de casamento heteronormativo, quem faz o pedido? O homem. Tá bom, já evoluiu. Antes o pedido era feito ao pai, ao patriarca. Mas eu pergunto, por que é o homem que pede e as mulheres ficam sonhando com um anel de noivado que ele tem que comprar e com a surpresa da viagem do pedido, que precisa ser especial e impactante? E o vestido branco está associado à pureza, inocência e virgindade da mulher. O véu, semioticamente, indica submissão. E o pai levando ao altar? O chefe da família entrega a filha ao novo candidato a patriarca. E essa filha, entregue, terá seu nome, talvez, mudado, a partir da retirada do nome da mãe, mantendo os sobrenomes dos dois homens. Interessante isso. Nas festas de casamento, ainda hoje, a noiva concede sua prerrogativa, a de ter tido a sorte de encontrar um homem, jogando seu buquê para que as convidadas se estapeiem, para conseguir pegá-lo e ser a próxima a ter essa sorte. De novo, eu não estou julgando quem faz isso. Eu fiz tudo isso desse jeitinho nos anos 70. Hoje, com a cabeça que eu tenho, certeza que não faria mais, mas a desconstrução é um processo pessoal e não podemos julgar ninguém. Há muitos outros sinais práticos de que ainda temos um longo caminho pela frente para que a sociedade veja homens e mulheres com equivalência de papéis. Por exemplo, por que os restaurantes ainda não tiraram os trocadores de bebês dos banheiros femininos? Por que a gente lê um artigo sobre comportamento infantil na grande mídia e só as mães são entrevistadas pelos jornalistas? Falando da indústria de brinquedos, que é uma grande adestradora de conceitos, eu pergunto, por que uma bonequinha que vem com um kit de utensílios médicos? Porque a proposta é ela ficar doente e ser cuidada falando algumas palavras. Ela só diz, mamãe, eu estou com febre, cuida de mim. Por que as escolas continuam mandando e-mails sobre dificuldades infantis somente para as mães? Por que os garçons continuam entregando a conta para o homem mais velho da mesa sem perguntar para quem entregar? Alô, são sutilezas. Sim, sutilezas que perpetuam o conceito de que mulheres são subalternas. Só haverá mudança de paradigmas no contexto onde as pessoas decifrarem que são essas sutilezas que fazem o serviço de perpetuação. É muito bonito assistir às mudanças que trazem o conceito de evolução para a equivalência de direitos e deveres. Viver na igualdade é um sonho. Mas como o tema feminismo nesta fala terapêutica tem a proposta de ser construído em torno da relação amorosa heteroafetiva, eu gostaria de trazer aqui alguns fragmentos de conflitos que chegam à clínica de casais na perspectiva de cada gênero. Vou falar do machismo dos homens e depois do machismo das mulheres. Eu vejo o machismo dos homens dentro da relação amorosa se revelar principalmente em 4 áreas: comunicação verbal, sexualidade, educação de filhos e responsabilidades com a vida cotidiana. Na comunicação, eu preciso dizer que 100% das mulheres que passam pelo meu consultório têm 2 queixas: a falta de iniciativa masculina para dialogar e a grosseria na hora de uma briga. O homem machista não gosta de conversar. Ele se cansa dessa bobagem e acha que os problemas se resolvem sozinhos. Ele emite sinais de enfado diante da possibilidade de algum diálogo, porque também é indisposto para a escuta. O resultado disso é uma relação superficial, na qual ele também fica insatisfeito, porque seus desejos, de uma maneira geral,
também não são atendidos. Tudo muda, e muda numa perspectiva extremamente veloz, mas a necessidade de diálogo no relacionamento de duas pessoas, nunca deixou nem deixará de ser essencial. O casamento com um homem machista só sobrevive por causa do machismo feminino. A forma de enxergar esse homem como soberano ou a dependência dele em qualquer instância são dois elementos que sustentam a continuidade da relação. Só que em pouco tempo teremos duas pessoas frustradas, insatisfeitas e sem vocação para o futuro. Sobre grosseria masculina no momento de briga, eu preciso dizer a vocês que os relatos em terapia ainda me impactam. Eu acho inacreditável como homens machistas conseguem ser rudes, inadequados, dizer insanidades numa briga, sem qualquer comprometimento afetivo com a outra pessoa e em adesão absoluta ao seu projeto de raiva. Os homens precisam aprender urgentemente a ser contrariados. E as mulheres que têm a consciência dessa inadequação precisam demonstrar com muita tranquilidade, sem gritos nem xingamentos, qual o limite que elas acham funcional para manter a relação de casamento como um lugar de bem-estar para as duas pessoas. Agora, a sexualidade. Os homens são machistas no sexo, na minha visão, quando estão nos dois polos, no polo do desejo sexual exacerbado e no polo do desejo inexistente. Nesses dois lugares, eu acho os homens muito pouco preocupados com o que a mulher faz com o desejo ou com a falta de desejo dela. O homem machista, quando é ávido por sexo no casamento, ainda se dá ao luxo, atualmente, de exigir, sendo que ele, geralmente, não sabe nem produzir orgasmos no corpo dela. Mas ele não quer aprender nada, ele só quer demonstrar o quanto ela está fracassando em atender os instintos do seu senhor soberano. O homem machista é desatualizado em conteúdos. Ele quer o sexo do jeito equivocado que ele aprendeu vendo pornografia. Ele é totalmente falocentrado. Acha que o sexo acontece só nos genitais e no íntimo mesmo ele pensa que sinônimo de sexo é penetração. Pobre homem machista, no dia em que perde a ereção, fica arrasado, porque só sabe conjugar o verbo meter. Mal sabe ele que para as mulheres contemporâneas não machistas, meter é um verbo secundário. E a sensação de ter todos os seus orifícios invadidos é um conceito sexual muito ultrapassado. Já passamos da era em que a mulher se impressionava e se sentia excitada apenas com a ereção masculina. Esse culto ao pênis grande e duro já perdeu espaço no imaginário da mulher não machista. Ereção sim e eventualmente não, porque o sexo é feito com os sentidos, principalmente, e a penetração é para o orgasmo do homem e não para o orgasmo da mulher. Num relacionamento não machista, há muito menos exigência de performance. Eu fico impactada e super feliz profissionalmente quando, em terapia, um homem vai deixando de ser machista e, por isso, se torna muito mais tranquilo, até com a sua própria masculinidade. Agora, a paternidade. Os homens machistas mandam muito mal como pais. Se envolvem com as crianças, mas não se responsabilizam por nada da vida delas. Ajudam um pouco, mas não assumem verdadeiramente as questões da biografia dos filhos. Homens machistas podem até fazer coisas para as crianças, mas querem uma assistente, a mãe delas, para enxergar seus feitos medíocres. E ainda esperam gratidão e validação. São meninos, são moleques. Nas responsabilidades com a vida, agem parecido, nessa falta absoluta de responsabilização com os fatos cotidianos.
Nos casamentos machistas, 100% da iniciativa para fazer coisas, sair, viajar, decidir, parte das mulheres. Eu acho incrível como as mulheres saíram do lugar tradicional, mas os homens continuam acomodados, esperando por elas para iniciar uma decisão ou para finalizá-la. Até no que diz respeito a eles mesmos. É 2022 e ainda tem homem que não marca sua própria consulta médica, que não arruma sua própria mala numa viagem, que não guarda suas próprias roupas, que não organiza seu armário, que não sabe onde se guarda um lençol ou uma tesoura na casa onde ele mora. É 2022 e um homem vai fazer o papel de pai na execução de uma tarefa escolar do filho dele até o processo precisar de cola e ele ir perguntar à mulher onde tem cola na casa, ou devolver a missão da tarefa para ela, caso não tenha. É isso, os homens precisam virar adultos, urgentemente. Agora vou falar sobre o machismo das mulheres. Ele se expressa em todas as circunstâncias em que a mulher se coloca em um lugar de inferioridade, seja porque ela se sente menos, seja porque ela aceita quando a sociedade a coloca em lugar de sujeição ao patriarcado. O conceito de mulher que serve não nos serve mais. No entanto, é muito difícil para a mulher encontrar outro lugar de funcionalidade nos vínculos, porque o treinamento para servir sempre foi, e ainda é em alguns grupos, a base da construção da identidade feminina. Embora pareça um contrassenso, o lugar mais confortável, historicamente, para a mulher é o lugar de servir. Não é um desejo, é uma estrutura de pensamento adoecida socialmente. Então, vou estabelecer isso como um critério. Toda vez que uma mulher se sente estranha, inadequada ou culpada por não estar servindo, se submetendo ou cuidando, ela está sendo machista. Assim como os homens, as 4 áreas nas quais eu considero que o machismo das mulheres pode ser percebido com muita contundência são na comunicação, na sexualidade, na relação com os filhos e nas responsabilidades com a vida cotidiana. Na comunicação, a mulher machista se coloca no papel de eterna conciliadora do vínculo, eterna gestora das emoções do homem. Ela pede desculpas por tudo, inclusive pelo que ela não acha que errou. Faz isso para resgatar a paz, mas eu considero que essa paz tem um preço emocional muito alto, que a médio ou longo prazo pode virar real adoecimento no corpo, o que é bastante preocupante. Eu acredito muito no diálogo e acredito de uma forma tão efetiva que tenho a convicção de que uma abordagem serena e inteligente por parte da mulher, que é sobre quem estou falando agora, pode dirimir conflitos e gerar elementos incríveis para a negociação da paz. Mas as mulheres machistas tendem a engolir as coisas cotidianas para não ter briga. Até o dia da explosão, quando tudo é vomitado de uma forma péssima, porque ninguém consegue digerir um cardápio de inadequações. Então, nesse item, meu convite é a racionalidade de uma boa e esclarecedora conversa. Isso é estratégico. Sobre sexualidade, no meu trabalho psicoterapêutico com mulheres, tenho tido um resultado extremamente surpreendente, no sentido de construirmos o direito delas ao prazer. Para mim, a maior prova de que as mulheres abdicam vergonhosamente do seu próprio prazer é saber que estamos em 2022 e ainda tem mulher que finge orgasmo. Qual o sentido disso, gente? O pensamento absurdo é que ela precisa fingir que está tendo prazer para proteger o homem da sensação de fracasso que ele terá por não saber proporcionar ao corpo dela essa prerrogativa necessária. Desta forma, ela evita que ele se exponha à sua dolorosa incompetência como parceiro sexual e o protege de aprender aquilo que ele precisaria muito e que faria muito bem saber. Uma das coisas mais recorrentes que eu escuto sobre machismo feminino no sexo
é quando o homem está fazendo sexo oral na mulher e ela começa a ficar aflita quando o orgasmo não acontece rápido, pois o coitado já deve estar com a língua cansada. Então, ela desiste. Aliás, a mulher machista presta um serviço incrível a esse patriarca coitado e soberano. Um rei instável que precisa ser agradado e compete a ela cometer ações de bem-estar para esse ser paradoxal que aparentemente é tão poderoso, mas na verdade totalmente melindrável. Na vivência da sexualidade, uma mulher é machista quando passa por cima do seu desejo e se conforma com a ausência de sexo, ou quando passa por cima do seu não desejo e faz sexo apenas para não desagradar seu parceiro. Eu não sei quantas milhares de vezes, nesses quase 40 anos de clínica, eu escutei uma mulher me dizendo que chorou durante a relação sexual, por se sentir violentada, por se violentar a fazer sexo sem vontade. E o homem, pasmem, nem percebeu. Um dia eu pensei uma coisa muito interessante, que talvez nem seja um pensamento original. Eu pensei, no machismo, o homem finge relação para não perder orgasmo e a mulher finge orgasmo para não perder a relação. Eu faço um comando a vocês, mulheres que fingem qualquer coisa pelo medo de perder o homem. Apenas parem com isso. Parem e se examinem. Parem e se cuidem. Parem e resgatem seu desejo sexual, que deveria estar ali. Parem e conversem com serenidade com seus parceiros, pois eles precisam compreender e atuar nos problemas da parceria, para que evoluam como pessoas e a relação amorosa se torne um lugar de bem-estar para ambos. Sobre o machismo feminino na educação dos filhos, ele acontece quando a mulher toma para si toda a mão de obra desse processo. E, considerando que já há uma vocação masculina para o desconforto diante de tarefas não prazerosas, a médio prazo teremos um pai folgado e uma mulher extremamente sobrecarregada. Acontece que há também na mãe machista uma vocação para duas coisas: o perfeccionismo e a crença de que só ela sabe fazer as coisas direito, que só o jeito dela realmente funciona. Isso é conservador demais, na minha opinião. É preciso suportar o pai que os filhos têm. E suportar aqui tem a ver com decidir não ser mediadora dessa relação, coisa bem difícil para a mulher. Toda vez que uma mãe reclama do jeito do pai fazer, ela o remete para o lugar de não fazer, o que é uma premissa bem machista da parte do homem também. Nessa vocação complementar de faça do meu jeito com prefiro não fazer, continuaremos tendo uma sociedade de pais omissos e mães sobrecarregadas. Isso, além de afetar grandemente a relação amorosa, porque mulher sobrecarregada não faz nem sorriso porque não consegue, ainda tem o agravante de perpetuar esses desajustes de gênero na construção da identidade dos filhos, que tenderão a repassar esse paradigma. Então, sobre filhos, sugiro leveza. Eu voto pela imperfeição. Eu aponto para a necessidade urgente de cada um fazer do seu jeito. E ninguém se arvorar ao papel de liderança, nem de subalterno, esperando comandos. Mulheres, saiam desse protagonismo caprichoso, que nada mais é do que a necessidade insuportável de controle. Na dinâmica da vida cotidiana, eu milito pela desconstrução desse modelo de mulher superfazedora. Façamos menos, deixemos espaços para serem ocupados, suportemos que há outros jeitos de fazer e que o nosso, definitivamente, não é o melhor jeito do mundo, nem o único. Eu vou terminar esta fala terapêutica, uma fala pesada, sem poesia, sem músicas, sem histórias contadas. Apenas uma proposta conceitual de revisão de práticas. Eu acredito nisso
com todas as minhas forças. Eu não milito pela guerra dos sexos, milito pela paz dos gêneros.